Bom, gente, vamos começar porque nosso tempo aqui é mais curto, né? Então tem que aproveitá-lo ao máximo para a gente conseguir dar conta do recado aí, tá? Nós começamos na aula passada a ver a questão da... Bom, antes de começar aqui, tem uma pergunta do Henrique Santiago. Henrique, né? Perdão. Sobre o trabalho de amanhã, que é sobre receita pública, né? O trabalho avaliativo. Sim, Henrique, eu vou abrir agora, depois dessa aula, eu vou abrir lá no Cinef o item para receber o trabalho avaliativo, bem como a pergunta sobre a aula de hoje, tá? Então, teremos lá duas atividades para amanhã. Aquela perguntinha básica e o trabalho que vocês estão fazendo aí já tem alguns dias aí. Foi final de março começamos, né? Bom, pois bem, nós já estamos então vendo a questão da... Começamos a ver na aula passada a questão da despesa pública, né? Vimos basicamente as duas principais divisões e que nos interessam aqui para a matéria, que é a questão da despesa orçamentária e a extra-orçamentária. Observe que é a mesma similaridade da receita, né? Tem a receita orçamentária e a receita extra-orçamentária. A despesa, mesma situação, despesa orçamentária e não e extra-orçamentária. Além do que, existe divisão também mais importante também, que são as despesas correntes, aquelas que dizem respeito ao dia a dia do funcionamento da máquina pública, e também as despesas de capital, voltada mais para investimento imobilizado, com uma similaridade muito grande com a nossa contabilidade tradicional. Tá? Pois bem, assim como a receita pública tem suas etapas, né? Planejamento, que é o orçamento, arrecadação, e propriamente dito, a despesa também vai ter suas etapas, tá? Aí a divisão da despesa era um pouco mais ampla, tá? Porque tem duas divisões: planejamento e execução, cada um desses dois tópicos se dividindo em pontos distintos, tá, gente? Acho que foi o Felipe ou foi o Bruno que me fez uma pergunta via e-mail de um material de apoio para nossas aulas, tá? Nós temos o PowerPoint, mais algum material, e eu coloquei o link lá no mural do nosso Classroom, que é o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. É um arquivo muito extenso, né? Então não dá para imprimir, mas dá para salvar no computador e fazer as consultas. Eu estou estudando esse material e verifico o seguinte, que esses PowerPoints que o André fez praticamente foram extraídos de lá, desse manual de contabilidade. Se você der uma olhada no índice dele, é igual o livro da Biblioteca Virtual da FUMEC, você clica no índice lá e seleciona um tópico e já vai direto para aquele. É exatamente o que nós estamos vendo. Tem a questão do orçamento, tem os princípios do orçamento, explicando, dando exemplo, tá? Tem a questão da receita pública, tá? Eu estava estudando lá agora a questão da despesa pública, no mesmo sentido que está aqui no PowerPoint, está lá no manual. É lógico que o André fez algumas adaptações, fez algum enriquecimento aqui, colocou a visão própria dele, tá? Mas, assim, um material de referência excelente, custo zero, só baixar no pendrive, no HD aí, e nós temos material aí para praticamente todo o nosso curso, tá bom? Então, olha o link lá do manual, MCASP, Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, tá? Que está lá na página do Tesouro Direto. Pois bem, a despesa, 2 estágios para o processamento da despesa orçamentária, tá? Que é o planejamento e a execução. Eu estou no slide 29 do PowerPoint. Planejamento divide-se em fixação da despesa, a descentralização dos créditos orçamentários, programação orçamentária e financeira, processo licitatório e de contratação. Vamos discorrer sobre cada um desses subtópicos aí. Fixação da despesa. Basicamente, é o quê? É a LDO. Lá na LDO estão fixadas as diretrizes do orçamento, né? De acordo com o plano plurianual, que vai culminar na lei orçamentária. Tá? Lá é o seguinte, definiu qual vai ser a receita,
de impostos, contribuições, de capital, etc., eu tenho quais são as despesas que eu vou incorrer com base na receita que eu vou oferir. Tá? Então, a primeira etapa do planejamento é a fixação. Nada mais é do que eu me remeter ao que está disposto lá na LOA, na Lei Orçamentária Anual, quais são as despesas, como se dá toda a programação daquilo, de como o Estado, a União ou o município, né, qualquer ente federado, vai dispor dos recursos que ele vai arrecadar. Orçamento de receita, orçamento de despesas. Tá? Segunda etapa aí, a descentralização. Nada mais é do que eu quebrar. Por exemplo, eu destino lá no meu orçamento de Belo Horizonte para a área da saúde, o município, lá, o executivo, elaborou a LOA do município, mandou para a Câmara dos Vereadores, eles aprovaram o orçamento lá, então tem lá a destinação, pessoal ativo, tal. Saúde. Lá dentro do tópico saúde, eu tenho divisões, tá? Departamentos separados, tá? Eu não sei de cor aqui quais são os departamentos que compõem a Secretaria da Saúde. É como se eu pegasse aquela verba que vai ser destinada para a saúde e fragmentá-la dentro dos vários departamentos que existem dentro dessa Secretaria de Saúde. Bem como Secretaria de Obras Públicas, de esportes, tá? Qualquer uma dessas situações aí vai me trazer essa questão da descentralização. Vou aproveitar aqui, eu falei do manual de contabilidade, deixa eu abrir aqui para a gente acompanhar juntos aqui o que fala o manual de contabilidade a respeito desse aspecto da descentralização. Tá? Manual de contabilidade, está o link lá. Ele é bem extenso, tá, gente? Tem quase... É igual o FIPECAF nosso, é uma bíblia. Tá? Então, lá. Etapas da receita orçamentária. Planejamento, que é a fixação, né? Estabelece os gastos de acordo com a receita que vai ser arrecadada. Descentralização. As descentralizações de créditos orçamentários ocorrem quando for efetuada a movimentação de parte do orçamento, mantida a classificação institucional, né? Dentro de um órgão. Tá? Não modifica a dotação orçamentária. Parte aquilo. E pode também haver uma movimentação entre partes distintas daquele ente federativo. Por exemplo, eu tenho um convênio eu tenho um programa comum entre a Secretaria da Saúde e de Esportes. Tá? Então, pode haver a movimentação de recursos exclusivamente dentro de uma dessas secretarias ou recurso vindo de uma para outra para atender esse programa em comum. Descentralização interna dentro da própria secretaria, que chamamos de provisão, e quando extrapola aquela unidade, passa a ser chamada de... cadê o nome aqui? Me fugiu. Delegação. Delegação, tá? Então, basicamente isso. Fixei a despesa, agora eu vou botar a máquina pública para funcionar, distribuir essa despesa por secretaria, por ministério, entre os diversos departamentos e programas também. Lembra que nós abrimos, na época da nossa aula presencial, lá um programa lá da LOA, e tinha lá dentro do Ministério vários programas, né? Programa de assistência à família carente, programa de erradicação da miséria. Dentro de um Ministério ou Secretaria, eu tenho programas e departamentos. Eu vou pegar aquela verba global para aquele Ministério ou Secretaria e segmentar isso aí. Tudo bem? Alguma dúvida aí? Podemos continuar? Próxima etapa do planejamento, que é a programação orçamentária financeira. Isso aqui, só o nome que nos é diferente, mas na prática sabemos de qual é salteado. O que é? É o fluxo de caixa que o fisco vai fazer, né? Federal, estadual, municipal. Fisco não, né? O ente público vai fazer para equacionar o ingresso das receitas e o pagamento dos dispêndios ao longo do período orçamentário. Tá? Alguns impostos entram de uma vez só. Vamos pegar, por exemplo, o caso do município, IPTU. Aliás, perdão, IPTU, e grande parte dele entra ao longo do ano.
mas o Estado recebe o IPVA em 3 parcelas e destina a cota parte para o município. Tá? Então, o município aqui, Belo Horizonte, por exemplo, tem a programação dele, fluxo de caixa, receitas, quanto vai entrar de IPTU em janeiro, fevereiro, março, abril e assim sucessivamente. O IPVA, quanto vai entrar? O fundo de participação no município, do ICMS, vai entrar ao longo do mês. Então, tem a programação financeira dentro do exercício orçamentário de um ano, ele tem ali os 12 meses, quanto que é a programação mensal ali, e vai então fazer o quê? A distribuição das despesas que foram fixadas e descentralizadas de acordo com secretarias, departamentos e programas, para o quê? Equacionar. Poxa, eu tenho um programa aí de revitalizar praças, por exemplo. Tem algumas praças aí que eu preciso revitalizar. Ah, mas eu só vou ter folga no orçamento a partir de junho, né? Não dá para fazer isso aqui agora. Então, eu vou o quê? Fazer a programação orçamentária financeira para atuar nessa obra de parques e jardins e praças a partir de junho. Tá? Nada mais é do que equacionar a minha previsão de gastos de acordo com a previsão daquilo que vai entrar no meu caixa. Tá? Aí é orçamento empresarial, orçamento pessoal, orçamento doméstico, né? Você vai ali efetuando os dispêndios à medida que você tem o recurso para fazer frente a essas despesas, ok? E a quarta etapa, o quarto subitem do planejamento se chama processo de licitação e contratação, tá? Licitação é um assunto muito interessante. Até um caso bem concreto, no semestre passado, na aula, eu tinha um aluno de planejamento contábil tributário, que é lá no 8º período, e ele trabalhava na construtora que entrou numa licitação de um órgão público aí, e a licitação tem várias etapas, né? Entrou mais de um concorrente tentou desabilitá-lo, tá? A questão da licitação é uma coisa muito interessante e vai merecer um tópico específico da nossa disciplina, tá? Porque é um assunto interessante e muito próximo da gente, que somos contabilistas, tá? Muitas pessoas aí, muitos trabalhadores, muitas empresas aí prestam serviço para o Estado através de fornecimento de bens, prestação de serviços. Isso acontece através de licitação, tá? Então, nós vamos ter um tópico específico. Mas, porque nos cabe aqui agora que é entender esse subitem da etapa de planejamento, toda despesa pública, salvo as exceções previstas em lei, geralmente decorrentes de emergências, de tragédias, de pandemia, igual estamos ocorrendo agora, né? Que é a do coronavírus, toda despesa pública tem que ser o quê? Licitada. Tá? O que é licitação? O governo, seja ele de qual esfera, pretende realizar um gasto, por exemplo, vai comprar, por exemplo, hoje a iluminação pública não está mais com a CEMIG, quem cuida disso é a prefeitura. Até pouco tempo atrás, você pegava a sua conta e estava lá dentro lá do seu consumo de energia, várias coisas, estava lá, taxa de iluminação pública. Eu não sei, a CEMIG cuidava disso aqui em Minas Gerais, né? Hoje cabe ao município, então a obrigação é do município. Então o Estado, o Belo Horizonte vai comprar lâmpadas para poder ter o seu almoxarifado para ir trocando as lâmpadas de acordo com a necessidade de trocá-las. Ora, qualquer despesa pública demanda o quê? Um processo licitatório. Né? Nós vamos estudar com calma, mas, en passant, o fisco, o governo publica aquela intenção de fazer aquela compra, né? Determina condições pelas quais essa compra vai ser efetuada e os fornecedores, as empresas interessadas em fornecer, no caso, essa lâmpada, vão apresentar o quê? Uma proposta que envolve preço, que envolve quantidade, prazo de entrega. Tá?